Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia. Sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira, mais uma sexta-feira. E para nós, o nosso contato semanal, nessa sexta-feira um pouco mais demorada de chegar, né? Não a sexta-feira, mas o nosso contato. Haja vista aí que há 2 semanas fui impedido de fazer o devocional pelo trabalho, função de estar trabalhando nesse horário da manhã. O meu trabalho ele tem essa característica aí de repente haver uma solicitação de mudança de turno e aí ficou um pouco mais complicado. Mas graças a Deus porque lá durante o período correu tudo bem, com vocês também correu tudo bem e o Senhor nos permitiu estar aqui de novo nessa sexta-feira para falar, para continuar o nosso projetinho, né? Nosso projetão de devocional, de falar aquilo que é ensinamento de Deus para a nossa vida, é uma palavra que traz aprendizado, e o aprendizado ele é importante, né, na continuidade da nossa vida, de forma que, atendendo e entendendo que a palavra diz, mudamos aí o nosso comportamento e essa mudança nos traz crescimento, nos traz uma proximidade com Deus. Então seja aí bem-vindo nessa sexta-feira. Aqui em Santo André hoje está frio, não tá um dia muito quente não, estamos aí na faixa de 16, 17 graus e bem geladinho essa manhã, mas se sinta aí aquecido pela alegria do devocional e sinta-se aquecido pela presença de Deus aí nessa manhã, viu? Tenha aí um dia de vitória, um dia abençoado, um dia próspero. Bom, hoje quero deixar para vocês uma reflexão a respeito da nossa própria justiça e a respeito da nossa própria interpretação das coisas. O que me chamou a atenção e me levou a pensar sobre isso foi um texto que está lá em Romanos 10. Depois vocês dão uma lidinha com o tempo e prestem bem atenção. Porque é nesse texto, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo estava doutrinando aquela igreja, Paulo estava doutrinando aquele pessoal, falando a respeito de Jesus e aquilo que representava e o que tinha acontecido com Jesus. Bom dia, Rô. Minha esposa querida, está me assistindo de outro aparelho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha querida. Bom, aí, falando de Romanos 10, Paulo está orientando o povo judeu, falando com os romanos a respeito do povo judeu. E quando você lê com detalhes o texto, você encontra algumas situações muito próximas com aquilo que termina acontecendo com nossa vida, com o nosso dia a dia, com a atualidade, né? Com a nossa atualidade hoje. E nesse texto de Romanos 10, no início, ele inicia dizendo assim: olha, irmãos, eu tenho o bom desejo do meu coração e oração que eu faço por vocês é que haja salvação para Israel. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque Israel, povo de Deus, povo escolhido por Deus, povo separado por Deus desde lá de Jacó, né? Promessa de Deus. E agora Paulo, depois do advento da vinda de Cristo, Paulo ora para que haja salvação para Israel. Por que será, né? Que sendo o povo escolhido, bom dia Wilson, Deus te abençoe. Por que será então que Israel, sendo o povo escolhido, agora, depois de Cristo, Paulo ora para que haja salvação? Não haverá salvação para todos de Israel? Celinha, irmã Célia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Um abraço nos meninos aí, no Helder, na Sara, no pastor, viu? Abração. Bom, por que então agora será que há essa necessidade de Paulo ter essa preocupação? Porque com o advento de Cristo,
O Messias tão esperado pelo povo de Israel tinha vindo na pessoa de Cristo e o povo de Israel não entendeu. O povo judeu não entendeu que aquele seria o Cristo e aquele seria o Messias, e ele sendo o Messias seria o Salvador daquele povo. Tanto é que a história nos mostra que Israel, o judeu, ele espera a vinda do Messias até os dias de hoje. E aí Paulo então agora ora ao Senhor com uma preocupação muito grande para que haja salvação para aquele povo. E Paulo diz o seguinte: olha, eu sei que vocês têm bom testemunho, eu sei que vocês são extremamente zelosos, porque isso é fato. Paulo via naquele povo um cuidado muito grande com relação às coisas de Deus. Eles tinham um cuidado, uma preocupação em agradar a Deus. E para isso, eles se esforçavam demais em cumprir a lei. Porque até então, até Cristo, o povo era conduzido pela lei. Cumprir a lei era fundamental. E era o cumprir a lei que levava aquele povo à salvação. Cristo nosso Redentor, Cristo nosso Salvador mudou tudo. O Messias vindo, o tão esperado Messias, mudou tudo. Mas eles não reconheceram, então eles continuavam na prática da lei. Só que, enquanto praticavam a lei, eles mostravam que sua mente estava fechada para aquilo que tinha acontecido, para a transformação que tinha acontecido. A prática da lei mostrava que entendimento cerceado, mente fechada, olhos que não viam a mudança, não perceberam a mudança. Então, não resolveria nada e não resolve nada todo aquele esforço, todo aquele cuidado em praticar a lei. A justiça que havia no coração de Israel não revelava a justiça de Deus. A justiça que eles praticavam não revelava então a justiça que era de Deus. Porque no entendimento humano não consegue entender a forma como Deus age para que a sua justiça, a justiça dele, seja feita na nossa vida. Então, por não conhecer agora a justiça de Deus, continuavam na prática da lei, tentando estabelecer a sua própria justiça. A justiça de Deus não revelada não permite o cumprimento da promessa de Deus. Quando a justiça de Deus ela não se revela em nosso coração, quando nós ainda ficamos presos aos paradigmas antigos, às coisas do passado, ao nosso próprio entendimento, e é aí que eu quero que você preste muita atenção nisso, porque eu estou falando aqui do povo que era judeu, do povo judeu, era judeu na época, e o povo judeu que até hoje pratica o judaísmo, até hoje pratica a religião na expectativa de que haja a vinda do Messias, e que a Bíblia já diz que ele veio na pessoa de Cristo. Então a prática dessa justiça não leva o homem ao maior objetivo, que é a salvação, que a salvação só vem através de Cristo Jesus. Portanto, o paralelo que nós fazemos da vida que aquele povo tinha e a vida que nós temos hoje é com relação justamente àquilo que nós cremos e naquilo que nós praticamos. Pelo nosso entendimento, nós somos falhos, o nosso coração é enganoso, a nossa mente é limitada, e essa limitação nos leva a um caminho extremamente limitado do entendimento daquilo que Cristo é. Quantas pessoas hoje ainda não têm, na tentativa de agradar a Deus, até voltado atrás, até voltado com práticas que eram realizadas e também faziam parte da lei. Tem alguns que querem construir santuários. Na realidade, esses santuários é como se fosse lá, né, na época dos sacerdotes, para receberem ofertas, para receberem sacrifícios. Se comportam, se vestem como sacerdotes do passado, porque de alguma forma no seu entendimento ele ainda tem
a expectativa de cumprindo determinada lei, determinado ato, ele consegue agradar a Deus, ele consegue se aproximar de Deus. Quando em Cristo todas as coisas foram deixadas para trás, em Cristo tudo deixou de ser importante dentro daquilo que eram procedimentos judaicos, procedimentos que eram da lei. No versículo 4 do capítulo 10, Paulo diz que porque o fim da lei é Cristo, e é para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele fala que o fim da lei é Cristo, Paulo diz, olha, tudo o que acontecia lá atrás, é uma das interpretações. Tudo que acontecia lá atrás, toda aquela forma de fazer, todo aquele aparato que era utilizado, só tinha um objetivo: mostrar Cristo, trazer o povo a Cristo. Como não houve esse entendimento, Cristo veio, perdeu-se, continua se vivendo no passado. Ou, o final da lei é Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei em si mesmo. Logo, eu aceitando a Cristo como meu Salvador, cumpro a lei através de Cristo. Então, ficou para trás. E aquele povo não entendeu. E muitas vezes você também não entendeu. Que a forma como que você tem trabalhado a sua vida de fé, da forma como você tem vivido a sua vida de fé, você tem vivido em cima da sua própria justiça, vivido em cima do seu próprio entendimento, achando que tudo aquilo que você viu e aquilo que você viveu já é o suficiente para que você alcance a graça da salvação em Cristo. Eu te convido a fazer uma reflexão, porque a minha preocupação com você é a mesma preocupação com Paulo, que Paulo teve com relação aos judeus. Às vezes eu olho para você e eu vejo que você é esforçado, eu vejo que você é um lutador, que você tem uma perspectiva muito boa de bondade, crendo às vezes que ser bom basta, né? Que basta ser uma pessoa boa, basta ser uma pessoa honesta, basta ser uma pessoa que cumpra com as suas obrigações com a sociedade, ou uma pessoa que cumpra as suas obrigações com a sua família. Dessa mesma forma vivia o povo judeu. Muitas vezes nós até temos adereços em que olhamos para esses adereços ou usamos esses adereços, acreditando então que também, através disso, nós teremos a graça alcançada. Mas quando a gente vem para o texto bíblico mostra que existe sim uma diferença muito grande, e uma diferença que ela é fundamental para que você tenha um sucesso na sua vida espiritual, para que você alcance a graça de Deus. Só abrindo mão de tudo isso, abrindo mão de todos esses paradigmas, abrindo mão desse passado, abrindo mão desses conceitos que estão hoje alicerçados, estão dentro, firmados em você, é que você vai conseguir enxergar a graça que representa Cristo. Porque Cristo é o fim da lei. Cristo nos absolve de todos os nossos pecados. Cristo nos absolve de todos os nossos erros. Cristo é quem nos chama para uma nova vida, para um novo tempo. Cristo, ele é o nosso Redentor. Cristo, ele pagou o preço por toda aquela lei que eu teria que cumprir, por todos aqueles dogmas, aqueles paradigmas que eu tinha que cumprir. Em Cristo deixou-se de existir. Ele passou a ser o cordeiro sacrificial, o cordeiro do sacrifício. Ele, através do seu sacrifício vicário, trouxe para nós, então, a capacidade de estarmos livres desta lei. E eu peço a você que pense nisso com muito carinho, porque lá no verso 13 do mesmo livro de Romanos, capítulo 10, Paulo diz assim que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse sim será salvo. Então que você nessa manhã atente para esse chamado de Paulo, né? Vamos clamar o nome do Senhor. Vamos entregar a Ele, a Jesus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento.
buscar dele sabedoria para a nossa condução no dia a dia tão difícil que vivemos, né? Nos dias tão difíceis que vivemos, dias difíceis com relação à nossa segurança, a segurança de deslocamentos, né? Patrimonial, mas que segurança política, dada a circunstância que o nosso país vive, mas que em Cristo você encontre a segurança necessária para viver essa vida, passar por todas as intempéries dessa vida, que não são poucas, mas Cristo nos dá a condição e a graça para vivermos e vencermos, e que lá na eternidade a gente possa usufruir da bênção maior, que é uma eternidade com Cristo. Sim? Então, meu amado, meu querido, abra mão da sua justiça, do seu entendimento, e traga para o coração a justiça que é de Deus. Sim? Um grande abraço para vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu agradeço a Ti, porque o Senhor nos trouxe até aqui com mãos fortes, o Senhor nos sustentou e o Senhor permitiu que nessa manhã estivéssemos participando, Senhor, desse devocional. Agradeço ao Senhor pela Tua palavra, agradeço ao Senhor pelo aconselhamento que a Tua palavra nos traz nessa manhã. Senhor, não nos permita ficarmos parados no tempo, como o povo judeu, Senhor, que até hoje não receberam o Messias, não receberam a Cristo, porque ainda não entenderam que Ele já veio, que Ele já esteve entre nós e que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele está na glória com o Pai, intercedendo por nós, e praticam ainda a lei, praticam a justiça. E isso não é uma crítica à religião judaica, não é crítica a religião nenhuma, é simplesmente uma explanação daquilo que nós entendemos. Mas que, Senhor, dentro do nosso entendimento, o Senhor alcance, Senhor, as famílias, o Senhor alcance os judeus, o Senhor alcance aqueles praticantes das mais variadas religiões, que a Tua palavra alcance e traga paz, traga alegria, traga um novo tempo, que as pessoas possam compreender o Seu chamado, o chamado que Jesus faz para uma vida de salvação. Senhor, cumpra em nossa vida a Tua vontade, cumpra em nossa vida o Teu querer. Senhor, dá-nos uma semana de vitória, um final de semana abençoado, uma semana próspera, um final de semana cheio da Tua graça. E que a próxima semana, Senhor, também seja dessa forma, próspera, abençoada. Que possamos estar aqui na próxima sexta-feira, falando sim daquilo que é a Tua vontade, daquilo que é o Teu querer, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra. E que nós possamos crescer na graça do conhecimento. Fica, Senhor, com cada um desses nossos amigos, com os seus familiares, dando a eles, Senhor, a cada minuto a alegria da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Que essa pequena explanação de hoje possa alertar o nosso, abrir o nosso entendimento e alertar-nos para um novo tempo, alertar-nos para um novo momento com Deus, viu? Um grande abraço. Fernando, fica com Deus. Deus te abençoe. Grande final de semana para vocês. Estamos juntos até na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir.